sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sejamos sentados, por favor. Estamos celebrando a festa da dedicação da Basílica de São João, como foi dito na introdução da Santa Missa. Por isso, os paramentos brancos, embora estejamos no tempo comum, cuja cor é o verde. Mas por que celebrar a dedicação da Basílica do Platão? O que é a dedicação? A dedicação de uma igreja, de uma catedral, de uma basílica, é propriamente uma comparação com o batismo, como se fosse o batismo dessa igreja. Terminada de construir, tem uma cerimônia, uma bênção, em que, a partir desta bênção, dessa cerimônia que se chama dedicação, o templo passa a ser, pode ser usado para o culto, para a celebração da Santa Missa. E a inauguração, mas não é uma inauguração como festa, é uma inauguração também festiva, claro, mas uma inauguração com a bênção de Deus. Se chama dedicação. Bom, tem milhares de igrejas dedicadas no mundo inteiro. Porque é uma festa no mundo inteiro para celebrar a dedicação da Basílica de Latão, de São João de Latão. Porque essa Basílica se nós lembrarmos do quadro histórico em que isso aconteceu, meados do século IV, pelo ano 300 e muito, a igreja, em seu nascimento, morreu a Jesus Cristo na cruz. Deu aos apóstolos a missão de espalhar a fé pelo mundo. Os apóstolos espalharam-se pelo mundo e difundiram a fé, a mensagem do Evangelho. Mas isso não se fez no mar de rosas. Isso não se fez com o mundo todo de braços abertos. Bem, os apóstolos, os cristãos, nos transmitiram a mensagem do Salvador, estamos prontos para ouvir. Isso se fez no meio da luta, no meio da perseguição. Todos os apóstolos morreram mártires, foram mortos, porque estavam proclamando o nome do Senhor Cristo. Mas, embora essa perseguição, a igreja continua a crescer, a crescer, a crescer. E o Império Romano, que era o principal império no mundo da época, mais poderoso, na capital do Império Romano, Roma, portanto, lá os apóstolos católicos foram especialmente perseguidos, tanto que essa Bíblia tiveram que ver nas catacumbas, celebrar o seu culto, a Santa Missa, louvar a Deus, escondido nos subterrâneos da cidade, por causa da perseguição. E mesmo assim, com gente que tocar nas catacumbas, são os labirintos que tem nas entranhas de Roma, por assim dizer, no subsolo de Roma, que eram os cemitérios, já que celebrar a missa dentro dele, no cemitério, subterrâneo, enfim, e ficava a gente tocar na porta para ver quando é que ia chegar os guardas, os legionários, para entrar e levar todo mundo preso para ser morto depois do Coliseu, no círculo máximo, queimado, comido pelas pedras, torturados, etc. Enfim, no meio da perseguição. Durante quase 3 séculos, assim foi. A vida dura, difícil, perseguida dos católicos em Roma e grosso modo pelo mundo também. Quando chega o imperador Constantino, que se converte, o imperador se converte, é batizado, e ele decide dar ao Papa uma igreja, um templo, onde se possa oficialmente celebrar o culto, não às escondidas, mas claramente, oficialmente, e toma um palácio dele. O imperador tinha vários, um palácio que tinha nos arredores de Roma, o palácio de Latrão, já tinha esse nome, de Latrão, deu ao Papa e construiu-se ali a primeira igreja, o primeiro templo, a primeira construção oficial da igreja católica, que se tornou depois a Catedral do Papa. Daí a importância histórica de estarmos celebrando, ademais de ser propriamente a Catedral do Papa. O Papa que a consagrou, que a dedicou, o Papa São Silvestre I. Nessa Basílica de Latão tem uma relíquia muito preciosa. Quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio, foi na Santa Ceia, pouco antes de sua paixão, já iniciando sua paixão praticamente, na Quinta-feira Santa, quando Jesus Cristo tomou a Santa Ceia com os apóstolos numa mesa ali no Senado, e essa mesa é uma das relíquias que está ali na Basílica de São João de Latão. Imagina que preciosidade, que aquela mesa onde Jesus Cristo celebrou a primeira missa, a Santa Ceia. Bom, e por isso é que as leituras nos leva a considerar a respeito do templo, a respeito da construção, que não é só um templo material, de pedra,
de madeira, que seja, como é a apresentação do natural. Mas existem também outros tempos, e aqui nós estamos vendo na liturgia. Na primeira leitura da profecia de Ezequiel é levado por uma visão exterior, certamente hoje de Deus, em que ele vê um templo, do templo sair água. Resumindo essa leitura, essa visão que ele tem, sair água. A água que saía do templo corria para o Oriente, e onde ela passava, ela trazia vida, ela trazia exuberância, ela fazia tudo vicejar e florescer. Os frutos cresciam, as flores abrochavam, de onde emanava, de onde saía essa água, ali chegava a vida. E a água saía do subterrâneo do templo, desse templo que ele estava vendo, o profeta Ezequiel. Do subterrâneo do coração, do âmago. E essa água também trazia, no final da leitura, seus frutos, os frutos decorrentes dessa água que irrigava as árvores. Seus frutos serão remédio e servirão de alimento. O que é esse templo que o profeta Ezequiel, séculos antes de Jesus Cristo, está vendo, está tendo essa visão? É uma visão da Igreja Católica, propriamente que ele está tendo. Uma parábola, uma visão daquilo que é a Igreja e é a missão de ser a Igreja ao longo da história, ao longo dos séculos. Da Igreja que sai a água que traz a vida, qual vida? A vida de Deus para o mundo. Dali aqui, a partir da Igreja, é que vai chegar até os confins da terra a água necessária, a água espiritual, para produzir os frutos, para desabrochar as flores, os dons do Espírito Santo, os frutos de santidade, os santos ao longo da história. A mensagem nossa Jesus Cristo do Evangelho, tudo isso deflui, tudo isso vem da Santa Igreja, do âmago, do coração. No centro está Cristo, nosso Senhor, fundador da Igreja, e que deu aos apóstolos a missão de espalhar a sua palavra, o seu Evangelho pelo mundo inteiro. É uma visão que está tendo o profeta a respeito da Igreja. Esses frutos que são alimento e remédio, é o que a Igreja faz conosco. Estamos aqui assistindo a Santa Missa. Será consagrado a Eucaristia no altar? Poderemos comungar alimento espiritual, isso que alimenta a nossa alma, essa água que traz a vida da graça de Deus que recebemos pelo batismo. Cada um de nós, quando somos batizados, Deus passa a morar dentro de nós, passamos a ser templos do Espírito Santo, como diz São Paulo na segunda leitura. Temos a vida de Deus, a vida da graça, a verdadeira vida, portanto. Remédio também traz alimento e remédio, penitência, sacramento da reconciliação, da confissão. Quando nós pecamos, nós temos o remédio espiritual. Se pecamos, confessamos, pedimos a Deus perdão oficialmente através de seu ministro, o sacerdote, que vai dar o perdão, não dele, Padre, o perdão de Deus. O Padre é um ministro e através do Padre é que se recebe oficialmente o perdão de Jesus Cristo. Então, o Padre, em nome de Jesus, absolve os pecados, trazendo a cura espiritual, a cura para a alma, com o perdão dos pecados. Bom, essa é a visão que está tendo o profeta Ezequiel. No Evangelho, estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Até então, normal. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Jesus fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Opa! Nós já temos aqui um Jesus diferente daquilo que a gente costuma ver, é o mesmo, tá? É o mesmo Deus, meu Jesus Salvador, mas uma postura diferente. Jesus fez um chicote para expulsar todos do templo. Quando nós pensamos em Jesus, basta ver as pinturas aqui. São todas pinturas que fazem referência à infância de Jesus. Desde a anunciação de São Gabriel, quando com sua prima Santa Isabel, quando é dado o nome de São João Batista pelo seu pai Zacarias, a vinda dos Reis Magos, a apresentação de Jesus no templo, a fuga para o Egito, e essa cena que é mais terrível aqui. Já começa a perseguição. Quando Herodes manda matar todos os bebês, de 2 anos para baixo, para com a esperança que fosse morto também o Salvador, Jesus, nós já tínhamos fugido para o Egito, conforme o anjo tinha avisado e anunciado São José. Mas, enfim, são cenas de ternura. Nós lembramos do Natal, daqui a pouco vai chegar. Jesus, tão inocente, Nossa Senhora, carinhos, Deus, etc. Ele cresce e começa a pregar. Jesus, tão bondoso, tão manso e humilde de coração, ele vai entrar na cidade de Naim e vê na cidade está saindo um cortejo fúnebre, uma viúva que chora, porque o seu único filho está morto.
E o cortejo estava levando esse filho para ser enterrado. Jesus se detém, tem compaixão dessa viúva. Só falta ele também chorar nessa ocasião. Como diz o Evangelho, está chorando, ficou compungido. Consola a viúva, ressuscita o filho dela. Que bondade! Nós vemos Jesus tão bondoso, com pena das multidões que tem fome. No alto do monte, multiplica o pão. Mostra que multiplica, dá uma para cada um. Dá e ainda sobra tanto que os apóstolos depois têm que carregar os cestos com as sobras. Era muita coisa. Dá em confusão, dá em abundância. Tanta bondade, tanta bem-querência para com todos. Nós lembramos de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Santa Marta e Santa Maria Madalena chorando. Santa Marta dessa presente ocasião. E Jesus que diante do túmulo de Lázaro, Lázaro que era amigo de Jesus. Jesus que é Deus, verdadeiro homem. Mas que nessa ocasião mostra o lado tão humano. Seu amigo Lázaro morto, há 3 dias, Jesus chora. Jesus chora. E ressuscita Lázaro, consolando os familiares dele e alegrando-se com Lázaro ressuscitado. Quanta bondade! Quantos cegos, coxos, paralíticos, que não se aproximavam de Jesus, todos saíram curados, consolados, confortados. Jesus, cuja mão abençoou, cuja mão fez tantas coisas boas e fez tudo perfeito. Jesus, com essas mesmas mãos, esse Evangelho faz um chicote. Não é comum ver Jesus assim. Ele faz um chicote de cordas e expulsou a todos do templo. O chicote não era um blefe, não era para assustar, era para usar mesmo. E usou expulsando todos do templo. Jesus faz tudo perfeito. Será que há no mundo um chicote mais bem feito do que esse? Acho que não. Aquilo que Jesus transformou, fez com o chicote, devia ser um chicote daqueles. Um chicote realmente efetivo. Não só o chicote, porque como ele faz tudo perfeito, ele funciona bem, mas a mão que manuseava o chicote era dele também. Acho que deviam ser chicotadas bonitas, umas chicotadas fortes, bem dadas, que Jesus deu. Esse Jesus tão bondoso, demonstrando tanto furor, demonstrando tanta ira, quase poderia dizer. Por quê? O que acontece que deixa Jesus tão indignado nesse Evangelho? Como diz o Evangelho, ele expulsou todos do templo junto com bois, ovelhas, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. O templo, que é para o culto de Deus, estava sendo profanado, tinha sido desviada a sua finalidade para a qual ele servia. Na Páscoa, para entender o contexto do que o templo estava com tanta gente, regurgitando gente, tinha esse comércio todo, porque na Páscoa nós também comemoramos a Páscoa, mas sobretudo comemoramos a Páscoa, que é a principal festa do ano litúrgico, quando Jesus passa da vida para a morte, ele se ressuscita, provando que é Deus, ou foi alguém que o ressuscitou, ele que é Deus, se ressuscitou, é uma prova da divindade dele, a ressurreição de Cristo. Os judeus celebravam a Páscoa também, mas os judeus celebravam a Páscoa em lembrança do que foi a saída da escravidão para a terra da promessa, a terra prometida. Do Egito, onde passaram 450 anos como escravos, atravessaram o Mar Vermelho, a passagem, rumo à terra prometida. Isso era uma festa litúrgica que os judeus do templo celebravam todos os anos, era também das principais festas dele. Então eles celebravam a Páscoa nesse sentido, que é uma figura, sobretudo, da passagem da morte para a vida, que será a ressurreição de Jesus. Celebrando a Páscoa era costume que vinham os judeus de todos os cantos de Israel para louvar a Deus no templo. Lembrando que Israel tinha apenas um templo. Nós somos acostumados com a Igreja Católica, tem templos, catedrais, igrejas, etc. Aqui, aliás, aqui tem gente de tudo quanto é canto, não só daqui da região da Tuba, Caracatuba, mas do Vale do Paraíba, de Minas, não sei, de tudo quanto é canto que vem para assistir a missa, mas onde tem também tem vários templos, igrejas, etc. Israel não. Templo onde se oferecia o sacrifício a Deus, só de Jerusalém. Não havia outro. E para oferecer o sacrifício a Deus, só podia ser feito no templo. Havia casas, por assim dizer, ou templos de uma importância menor, chamavam-se as sinagogas, onde se reuniam para rezar, para escutar a palavra de Deus, etc. Mas não se oferecia sacrifício, não se podia oferecer sacrifícios, holocaustos a Deus nas sinagogas, era só no templo. Por isso é que na Páscoa, quando cada família queria oferecer algo a Deus, vinham para o templo de Jerusalém, que só lá é que podia ser oferecido. E o que se oferecia a Deus? É aquilo que Deus tinha ensinado.
a Moisés. Então, o livro Levítico conta o culto, as prescrições judaicas, etc. Deus tinha transmitido a Moisés e Moisés para o povo, se oferecia bois, carneiros, ovelhas, pombas, etc. A própria Nossa Senhora, que está na apresentação de Jesus no templo, aqui, essa pintura, o profeta Simeão segurando Jesus no braço. Nossa Senhora e São José, por serem pobres, puderam comprar apenas 2 pombinhos que ofereceram a Deus no templo. Era o costume, se oferecia algum animal como holocausto para o culto de Deus. Imagina as famílias que vêm por qualquer canto da cidade, se iam trazendo bois, se iam trazendo ovelhas, se iam trazendo pombas, ou seja, era uma viagem difícil de fazer naquele tempo. Já é mais fácil viajar naquela época, ainda trazendo animal, etc. Era muito mais cômodo chegar em Jerusalém e encontrar ali o próprio animal que cada família queria oferecer. Por isso que chegavam no templo contando que lá iam encontrar um animal que eles iam comprar e que seria, em nome da família, oferecido para Deus. Agora já fica claro por que o comércio. Se cada um vem querendo isso, quantos outros não aproveitaram para, opa, um excelente negócio, vamos lá, deixar os bichos à disposição, etc., modo para que possam comprar, e começava aquela negociação de preço, cobra tanto, não sei o que, etc., no tempo, com os animais. Ali, já se vê que a bagunça que isso devia dar, no lugar de oração, de recolhimento para o culto de Deus, animais e comerciantes negociando na casa de Deus. Mas, cada um vinha do seu canto com a moeda própria naquele lugar, e via uma moeda própria que se podia usar no tempo. Então tinha que trocar o dinheiro, os cambistas. Era um comércio daqueles. E esse comércio, além de poder haver tantas falcatruas no meio dele, mas sobretudo num lugar totalmente inapropriado, equívoco. Não é o tempo o lugar para se comercializar. Não é o tempo para pensar nas coisas da terra. É para louvar a Deus. É sim trazer de Deus as bênçãos para a terra toda. E nesse desvio todo, Jesus vem. Essa situação é que Jesus fica indignado. Tece esse chicote e põe todo mundo para fora. Os apóstolos, o que fizeram? Pegaram o chicote também? Não. Certamente se assustaram de ver Jesus assim, mas só Jesus fez isso. Se tinha tanta gente no templo, para nós nos ambientarmos um pouco, tinha tanta gente no templo, ninguém segurou Jesus. Ninguém chamou para, chamou não sei o que, eles chamam o que estão fazendo. Nós sabemos Jesus da Deus, o mestre, etc. Eles ali estão vendo alguém com o chicote na mão, colocando tudo para correr, derrubando as mesas, expulsando os animais, coisas, ovelhas com os donos também, tudo fora. Dinheiro rolando, etc. Moedas, não, rolando por aí. Aquela bagunça. E ninguém deteve Jesus. Por que ninguém deteve Jesus? Não tiveram coragem. Ele demonstrou ali o valor e a sua força. Se alguém ainda tinha dúvida que ele fosse o Messias, ele dava para se converter. Tirando tudo aquilo que ele já tinha feito, ninguém deteve a Jesus. Ele sozinho colocou todos a correr. Faz lembrar um pouco da paixão. Depois da Santa Ceia, Jesus vai para o Morro das Oliveiras. Quando chegam os soldados para prendê-lo, a quem procurais? Jesus pergunta, eles estão no Morro das Oliveiras. A Jesus do Nazareno, sou eu. Quando ele fala sou eu, os soldados caem por terra. Ele está provando que ele é Deus, que ele tem esse poder, e que se ele se entrega, é livremente, porque se ele quisesse aprender muito bem, não se deixar prender e, portanto, não passar pela paixão. Enfim, com esse poder que Jesus demonstrou nessa cena do Morro das Oliveiras, algo disso ele está demonstrando aqui no templo, sozinho, colocando todos para correr. Então, continua a cena. Jesus puxa a orelha de todos, não façais a casa do meu pai uma casa de comércio. E aí, a continuação da descrição do seu evangelho. Jesus está indignado, porque o tempo que a oração estava profanado, estava sendo desviado da sua finalidade. Bom, Padre, e que isso tudo tem a ver conosco? Interessante, certo? Bom, mas comigo, o que tem a ver? O que muda na minha vida? A explicação está São Paulo nos dá. Quando, aqui na carta aos Coríntios, São Paulo nos diz que ele, São Paulo, escreve aos Coríntios, dizendo: vós, Coríntios, sois construção de Deus, e eu coloquei como experiente mestre de obra, eu coloquei em vossa alma um alicerce, sobre o qual outro não se pode construir.
cada um de vós, batizados por mim, São Paulo, tem em si um alicerce, não pode colocar outro por cima desse. Qual que é o alicerce que São Paulo alicerçou na alma dos coríntios? Jesus Cristo. O batismo que ele, São Paulo, deu a Jesus, não se pode colocar outro por cima deste. São Paulo lembra: acaso não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito Santo mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Cada um de nós, no nosso batismo, somos templos do Espírito Santo. A vida de Deus, a graça de Deus mora em nossa alma. Nós somos sagrados pelo batismo, pertencemos à igreja dos Filhos de Deus, e nós temos que cuidar do santuário da nossa alma. Só que acontece, depois do batismo, a vida segue. Em geral, ser batizado quando criança é o ideal, mas nunca é tarde e sempre é necessário. A pessoa vai levando a vida. Quantas vezes não vai trazendo para dentro de si bois, ovelhas, pombos, cambistas, dinheiro, quantas coisas profanas, quantas coisas erradas que nós vamos juntando, colocando dentro de nosso coração, dentro desse templo, dentro da alma de cada um de nós, que é Deus, cujo único alicerce é nosso Jesus Cristo, e devemos ser santos para ver para Ele. Com o pecado, com os desvios, com as desonestidades, nós vamos profanando a nossa alma, o nosso coração. Isso vai deixando Jesus indignado. Algum de nós, por acaso, gostaria, quando morrermos, nós sabemos que um dia é segredo, um dia cada um de nós vai morrer, e nós vamos comparecer diante de Deus, diante de Jesus, que vai nos julgar. Alguém gostaria de ver Jesus no nosso julgamento com chicote na mão, para nos fustigar, por estar indignado de ver o templo cujo alicerce é Ele, cujo único dono é Ele, tendo sido vendido e profanado ao longo da nossa vida por tantas coisas, seja pela cobiça das coisas materiais, pelo dinheiro, seja pelo prazer mentiroso da sensualidade, seja por não sei o que toma lugar que profana a nossa alma. Ninguém gostaria de comparecer diante de Jesus com chicote para nos fustigar. Todos nós temos o dever de cuidar do templo santo, que é a alma e o coração de cada um de nós. Enquanto estamos aqui na terra, nós temos o tempo para mudar, para nos limpar, para nos purificar, para nos santificar esse templo que é a alma de cada um de nós. Como? Se depois do batismo algo de errado fiz, enfim, quantas coisas, até o mandamento da igreja, confessar-se no mínimo uma vez por ano, sempre que temos uma falta, sobretudo falta grave, nós temos o dever, a obrigação de pedir perdão a Deus. No seu íntimo, no seu interior, trocar no seu quarto, rezando a Deus, ótimo, faça-o, mas não dispensa de procurar o sacerdote, de confessar-se, de declarar a sua falta e ser devidamente absolvido, para ser de novo sacralizado esse tempo, purificado. Aí não é com um chicote que Jesus limpa o nosso tempo, é com o amor, com a bondade, com a misericórdia que Ele tem ao limpar-nos, ao nos perdoarmos, com o sacramento da reconciliação, com o sacramento do perdão. Enquanto estamos vivos, nós temos o tempo para buscar a santificação e nos limparmos, porque dia virá, e será o dia de nossa morte, em que vamos encontrar com Jesus. Ele estará com o chicote na mão, se não nos tivermos purificado, bem provável. Mas Ele não quer isso, Ele quer nos salvar, nos criou para sermos salvados. Nós temos o dever e o cuidado de buscar isso daí. Vamos pedir nesta Santa Missa que nós vivamos com os olhos postos, não nas coisas profanas desta terra. Há muita coisa profana, mas é necessário para viver. Claro, ninguém vai trabalhar com a sua razão, a família passa fome. Não, nós temos a obrigação de cuidar do material, mas isso é o principal. Nós temos que olhar para o espiritual e cuidar da nossa alma. Um dia vamos prestar contas a Deus. Um dia Jesus vai estar para ver como está o nosso tempo, nosso coração. Não esqueçamos disso. Essa vida nessa terra é passageira.
um dia natural. Nós temos o tempo enquanto estamos vivos para buscar a santidade, para viver dignamente como verdadeiros filhos de Deus, para purificar o nosso próprio tempo, em vista do dia em que diante de Jesus nos apresentaremos. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.